Lembra da cama de luxo de dezenas de milhares de reais, do sofá com controle remoto que Lula e Janja compraram para o Palácio da Alvorada? Pois é, a desculpa era de que 269 imóveis tinham sumido do palácio e a acusação, inclusive, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro que teria levado embora esses móveis do Palácio da Alvorada e que isso justificaria a compra sem licitação de todos esses móveis de luxo que todos nós bancamos. Aliás, mais recentemente bancamos uma troca no enxoval também no Palácio da Alvorada de dezenas de milhares de reais, mais essa troca de móveis de centenas de milhares de reais, tudo isso enquanto o mais pobre paga mais imposto em cima das suas compras online e quando o governo quer meter a mão até nos frutos do trabalho dos entregadores de aplicativo e dos motoristas de aplicativo. Pois muito bem, de repente encontraram todos esses móveis dentro do próprio palácio que o governo disse que estavam sumidos, que não tinham encontrado e que justificariam a compra com dispensa de licitação dos móveis de luxo adquiridos por Lula e por Janja. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O antagonista fez aqui um histórico muito interessante sobre todo esse escândalo dos móveis. Mas antes, uma coisa que eu já gostaria de antecipar. Lula e Janja acusaram, a gestão de Bolsonaro de sumir com os móveis. Isso é crime, Você roubar móveis do Palácio da Alvorada é crime. E você acusar uma pessoa falsamente de um crime é calúnia, o que também constitui crime e também constitui um ilícito cível, que dá ensejo a você exigir indenização. Se fosse eu, não deixava barato, porque não é uma acusação leve, não é uma acusação simples, é de você ter roubado bens no valor de centenas de milhares de reais do Palácio da Alvorada. Muito bem. No dia 12 de janeiro de 2023, 12 dias depois aí de assumir o cargo, Lula faz um café da manhã com a imprensa amiga, com os puxadores de saco da Globo, inclusive com uma visita ridícula que a Globo fez junto com a Janja, mostrando, olha aqui como tá mofado, olha aqui esse problema do palácio, ai tadinhos, Realmente é uma coisa muito humilhante um veículo de imprensa se sujeitar a fazer esse tipo de reportagem. Assim, seria humilhante, governista demais até para uma secretaria de comunicação fazer. Mas a Rede Globo assumiu esse papel de completa submissão ao governo federal, não à toa, Estão recebendo para isso. O Jornal Nacional é justamente o jornal que mais recebe recursos públicos do governo Lula, não à toa essa propaganda nojenta que a gente vê sendo feita todos os dias pela Rede Globo, especialmente pela Globo News. Então no dia 12 de janeiro, com a imprensa amiga, ele vai lá e diz que tá tudo desmontado, que não tem cama, não tem sofá. E aí diz que, na verdade, o Jair Bolsonaro que teria levado embora. Aí ele dá aquela outra declaração falando que ele tá preocupado porque ele tem que comprar os móveis sem licitação, porque se for esperar uma licitação demora 90 dias e tadinho, o Lula tava vivendo numa situação muito insalubre, num hotel de luxo. E aí ele diz que vai depender de um acerto com o Tribunal de Contas da União para saber se é possível comprar as coisas em caráter emergencial, ou seja, com dispensa de licitação, escolhendo as empresas sem que elas precisam competir entre si para fornecer o melhor produto pelo menor preço, que é para isso que existe a licitação e também para evitar corrupção. O governo então compra com dispensa de licitação 380 mil reais em imóveis. E aí no dia 8 de fevereiro, eu, junto com um grupo de deputados, ingresso no Tribunal de Contas da União, para exigir explicações e uma fiscalização, do Tribunal de Contas em razão dessa dispensa de licitação para comprar esses móveis. No dia 7 de março de 2023, a área técnica do TCU emite um ofício recomendando que o tribunal conhecesse da representação, ou seja, admitisse aquela representação e diligenciasse, fiscalizasse a Presidência da República para que no prazo de 15 dias encaminhasse cópias dos documentos e esclarecimentos. Ou seja, os técnicos do Tribunal de Contas consideraram de fato que havia razão para fiscalizar a Presidência da República. Só que aí, em 10 de abril de 2024, o relator ministro Vital do Rego
contraria a área técnica do tribunal e decide não conhecer a representação e arquivar o processo. Ou seja, não conhecer significa, olha, não vou nem fiscalizar. Não é que, ó, vou fiscalizar, fiscalizei e vi que não tem nada de errado. A ação que vocês ingressaram, ela é tão inepta, ela é tão vazia, ela é tão sem fundamento que eu não vou nem investigar. Isso foi a decisão do ministro em detrimento, em contrariedade ao que havia sido recomendado pelos técnicos concursados do tribunal. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. E aí, com uma argumentação esdrúxula, o ministro disse que as compras dos móveis tinham acontecido por causa dos ataques de 8 de janeiro, que tinha sido sem precedentes, e que por isso os móveis danificados tinham que ser substituídos. Só que a grande questão é o seguinte: nós não estávamos falando sobre a compra, a licitação ou a dispensa de licitação para móveis que tinham sido danificados no 8 de janeiro. A gente estava falando de coisas prévias. O governo Lula disse que chegou no dia 1º de janeiro, antes dos ataques, e móveis tinham sumido, e por isso eles tinham que comprar os móveis que tinham sumido. Não tem absolutamente nada a ver com o ataque do dia 8, mas o ministro enfiou o dia 8 para justificar, né, essa compra sem licitação. Em 11 de abril de 2023, né, coloca aí que mais uma vez a Folha de São Paulo noticia que o governo Lula gasta mais 200 mil reais em 5 móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada. Os gastos mais altos foram com um sofá com um mecanismo elétrico que custou 65 mil reais, que eu tanto denunciei aqui na comissão de fiscalização, o famoso sofá com controle remoto. Em 20 de março de 2024, a mesma Folha de São Paulo publica que o governo Lula encontrou os móveis do Palácio da Alvorada que o presidente dizia que terem sido levados por Bolsonaro. São 261 móveis cujo desaparecimento havia motivado a compra dos móveis de luxo, né? Ou seja, de repente, todos os móveis que tinham desaparecido são encontrados. Aí o Luan Esperandio fez uma publicação muito interessante, lembrando um trecho do livro do Marco Antônio Villa, né? O tweet do Luan fala o seguinte: olha, tanto em 2023 como em 2003, Lula assumiu o governo afirmando ter recebido uma herança maldita do seu antecessor, que acusava de não cuidarem bem nem do país e nem do enxoval presidencial. Se em 2023 acusaram Bolsonaro e Michele de desleixo com a manutenção do Palácio da Alvorada e até a perda de 261 itens do mobiliário, foi feita acusação similar em 2003 das toalhas do enxoval presidencial. E aí o trecho do livro do Marco Antônio Villa. Uma poupuda verba fora reservada para o enxoval do presidente. Dezenas de lençóis, 40 jogos americanos coloridos, toalhas, colchões, taças de cristal e até roupões de algodão de fio egípcio. A justificativa era de que o antecessor sucateara toda a estrutura das residências presidenciais. Já em agosto, resultara em celeuma a compra de 2.000 latinhas de cerveja, 610 garrafas de vinho e 150 jogos de cristais, lapidados à mão e de primeira qualidade, segundo o próprio pedido da Presidência da República. Em seguida, a aquisição de 600 quilos do bombom Sonho de Valsa, acha sonho de valsa, hein? 2.000 vidros de pimenta envelhecidas em barril de carvalho, eu nem sabia que uma pimenta envelhecida em barril de carvalho era melhor. 7.000 pacotes de biscoito recheado, bolacha, né? Aqui é um erro do Villa, claramente são 7.000 bolachas. E 6.000 barras de chocolate ao leite crocante acabaria momentaneamente suspensa para ajustes. Ou seja, é um método do Lula alegar que o seu antecessor, né, estragou o palácio para ele poder comprar coisas novas, inclusive taça de cristal, sofá com controle remoto, cama e colchão de luxo. É uma pouca vergonha, criminosa inclusive, absolutamente ilegal, que nós vamos levar e vamos convocar na comissão de fiscalização os responsáveis por essa compra sem licitação. Nós vamos exigir explicações e diligências. Agora não tem mais desculpa para o Tribunal de Contas falar que a nossa representação é inepta, que a nossa representação é vazia. Agora você tem a admissão de culpa da própria Presidência da República, que encontrou os móveis no Palácio da Alvorada. Nós vamos exigir que cada centavo seja devolvido aos cofres públicos dessa pilantragem, dessa ladroagem que no governo Lula vai desde o sonho de valsa do Palácio da Alvorada até a maior empresa estatal do país. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas.
Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.